Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter você aqui, pronto para embarcar em uma jornada de descoberta e conhecimento? Hoje, vamos explorar um dos personagens mais fascinantes da história. Alguém cuja vida e ensinamentos continuam a inspirar gerações. Prepare-se para mergulhar na vida e legado de Marco Aurélio, um imperador filósofo cuja sabedoria atravessa os séculos. Vamos explorar suas conquistas, reflexões e a profunda influência que suas palavras têm sobre o nosso presente. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa incrível jornada. A apresentação do contexto histórico e do reinado de Marco Aurélio. Na vastidão do Império Romano, no coração do século II d.C., viveu um homem cujo nome ecoaria através dos séculos, Marco Aurélio. Este imperador filósofo, nascido em 121 d.C., testemunhou a grandeza e os desafios de um império em constante expansão. Enquanto Roma dominava terras distantes e forjava seu destino, Marco Aurélio emergiu como uma figura que transcenderia sua época. Não apenas como um líder político, mas também como um pensador profundamente comprometido com a busca da sabedoria e do autoaperfeiçoamento. Neste episódio, mergulhamos no contexto histórico de sua época, explorando as complexidades de seu reinado e sua notável jornada rumo à filosofia estoica. Convidamo-lo a acompanhar-nos nesta jornada, enquanto desvendamos os feitos e reflexões do homem que se tornou conhecido como o último dos 5 bons imperadores de Roma, Marco Aurélio. No seio de uma família nobre e influente, Marco Aurélio nasceu para um destino grandioso. Sua linhagem o conectava a uma longa linhagem de imperadores e aristocratas romanos, proporcionando-lhe um ponto de partida privilegiado. Contudo, mesmo em meio a essa herança, ele também estava destinado a trilhar um caminho único. Desde cedo, Marco Aurélio foi influenciado pelas tradições da aristocracia romana, imerso em rituais e etiquetas que moldariam sua visão de mundo. No entanto, suas inclinações iam além do mero cumprimento de formalidades sociais. Sua curiosidade intelectual e inquietação interior o conduziram a uma busca por significado mais profundo. Sua educação foi fortemente influenciada por filósofos estoicos, cujas ideias se alinhavam com sua própria busca de autodomínio e virtude. Marco Aurélio estudou sob a orientação do renomado filósofo Epiteto, cujos ensinamentos o levaram a abraçar a filosofia estoica como um guia para a vida. Essa educação filosófica não era apenas teórica, mas profundamente prática. Marco Aurélio aprendeu a importância de distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está, uma lição que o acompanharia ao longo de sua jornada. Sua formação não se limitava a textos escritos, mas também incluía a aplicação desses princípios em sua vida diária. Assim, enquanto a influência de sua nobreza moldava suas ações externas, a filosofia estoica permeava seu pensamento interno. As sementes de sua futura sabedoria estavam sendo plantadas, preparando-o para os desafios e responsabilidades que o esperavam. A infância e educação de Marco Aurélio estabeleceram as bases para sua notável trajetória como imperador filósofo, cujas reflexões ecoariam muito além de seu tempo. Ascensão ao trono, desafios e responsabilidades. O destino traçado para Marco Aurélio o levou ao mais alto cargo do Império Romano, o de imperador. Sua ascensão ao trono, no ano de 161 d.C., foi marcada por uma combinação única de honra e desafio. Com a morte de seu predecessor, Antonino Pio, Marco Aurélio se viu diante de uma imensa responsabilidade, uma que ele não havia buscado, mas estava destinado a assumir. A transição do filósofo estoico para o papel de imperador não foi apenas uma mudança de título,
mas uma transformação profunda em suas responsabilidades e deveres. Ele agora estava à frente de um vasto império que abrangia territórios diversos e complexos. A paz e a estabilidade do império dependiam de suas ações e decisões. Desafios militares e políticos aguardavam Marco Aurélio desde o início de seu reinado. O império enfrentava ameaças externas, como as incursões de tribos germânicas e conflitos nas fronteiras. Além disso, a administração interna do império demandava uma atenção constante para garantir a justiça, a ordem e o bem-estar de seus súditos. A dualidade de sua posição como imperador e filósofo estoico não era perdida para Marco Aurélio. Ele reconhecia a necessidade de equilibrar suas responsabilidades políticas com os princípios éticos que ele abraçava. Sua busca pela virtude e autodomínio o guiava enquanto ele enfrentava desafios que testariam sua resiliência e liderança. O papel de imperador também significava lidar com questões de governança, legislação e diplomacia. Marco Aurélio enfrentou dilemas morais e políticos complexos, buscando harmonizar a justiça com as necessidades do império. A ascensão de Marco Aurélio ao trono não foi apenas um marco na história do Império Romano, mas também um momento crucial em sua própria jornada filosófica. Enquanto ele enfrentava os desafios e adversidades que vinham com o governo de um império, suas reflexões estoicas o acompanhavam, moldando sua abordagem à liderança e influenciando suas decisões. Filosofia estoica. Influências estoicas na vida de Marco Aurélio. A filosofia estoica, cujas raízes remontam à Grécia Antiga, encontra-se no cerne da jornada de Marco Aurélio. Esta corrente filosófica ensina a busca da virtude, a tranquilidade interior e a aceitação das circunstâncias da vida. Os estoicos acreditavam que a razão é a guia para viver bem e que a virtude está no centro da vida boa. Na filosofia estoica, destaca-se a ênfase na distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Enquanto eventos externos e circunstâncias estão além do nosso domínio, nossas reações, escolhas e atitudes interiores são inteiramente controláveis. Aceitar essa distinção é fundamental para alcançar a serenidade e evitar perturbações emocionais desnecessárias. O estoicismo também prega a importância de viver de acordo com a natureza racional do ser humano. Isso envolve a prática da autodisciplina, o cultivo de virtudes como a coragem, a justiça e a sabedoria, e a busca da excelência moral em todas as ações. A autotransformação é vista como um processo constante, em que se aprende a agir de maneira justa e compassiva, independentemente das circunstâncias. Esses princípios estoicos foram profundamente incorporados na vida de Marco Aurélio. Sua educação sob o filósofo Epiteto o expôs às ideias centrais do estoicismo desde cedo. Ele absorveu a noção de que a filosofia não era apenas um conjunto de ideias abstratas, mas uma orientação prática para viver uma vida virtuosa e significativa. Essas influências estoicas foram especialmente cruciais para Marco Aurélio quando se tornou imperador. Em meio a crises políticas, desafios militares e a pressão de suas responsabilidades, ele encontrou na filosofia estoica um refúgio de clareza mental. Suas meditações, escritas como um diário pessoal, refletem sua aplicação desses princípios em momentos de adversidade e em sua busca por autodomínio e sabedoria. Portanto, a filosofia estoica não foi apenas uma influência abstrata na vida de Marco Aurélio, mas sim um guia prático que moldou suas ações, reflexões e liderança como imperador filósofo. Meditações, origem e propósito da obra. Estrutura e estilo das reflexões. As Meditações de Marco Aurélio
representam uma janela íntima para sua mente e alma, uma coletânea de pensamentos e reflexões pessoais que capturam sua busca pela autotransformação e sabedoria. Escritas durante seu tempo como imperador, essas meditações não foram destinadas à publicação, mas sim como um exercício constante de autorreflexão e autodisciplina. A origem das meditações reside na prática estoica da escrita terapêutica. Marco Aurélio usava o ato de escrever como um meio de clarear seu pensamento, confrontar seus próprios pensamentos e reafirmar seus princípios. Sua intenção era buscar autoconhecimento, compreender a natureza do mundo e aprimorar seu caráter. A estrutura das meditações é composta por 12 livros, cada um contendo reflexões sobre uma variedade de temas. Esses escritos não seguem uma ordem linear, mas surgem como um fluxo de consciência, com cada livro representando um estágio diferente de seu desenvolvimento filosófico e pessoal. É importante ressaltar que as meditações não foram escritas para serem lidas por outros. Eram um diálogo interno, uma espécie de diário filosófico. O estilo das reflexões é direto e conciso, refletindo a abordagem prática da filosofia estoica. Marco Aurélio usa uma linguagem simples e sem adornos, priorizando a clareza e a eficácia da comunicação. Ele aborda uma variedade de tópicos, desde a efemeridade da vida até questões de justiça, autodisciplina e a natureza do universo. As meditações são uma mistura de máximas filosóficas, observações pessoais e lembretes para si mesmo. Elas não são apenas teorias abstratas, mas sim uma coleção de princípios práticos para viver uma vida ética e virtuosa. Essas reflexões serviram como um farol orientador para Marco Aurélio, uma bússola moral que o ajudou a navegar pelas complexidades de sua posição como imperador e pelos desafios da existência humana. Assim, as meditações de Marco Aurélio transcendem sua época e continuam a ressoar com aqueles que buscam sabedoria e autotransformação. Essa obra íntima e profundamente pessoal oferece um vislumbre da mente de um líder filósofo, mostrando como a filosofia estoica foi uma força motriz em sua jornada. As meditações de Marco Aurélio são um tesouro de sabedoria e reflexão, abordando uma ampla gama de temas que ressoam com a experiência humana ao longo do tempo. Suas reflexões são tão relevantes hoje como eram na Roma antiga, e cada uma delas carrega consigo lições profundas e duradouras. Abaixo alguns temas e lições das meditações de Marco Aurélio. Primeiro, aceitação da natureza efêmera da vida. Marco Aurélio frequentemente meditava sobre a efemeridade da vida humana e a inevitabilidade da morte. Ele nos lembra de que a vida é passageira, e essa percepção nos encoraja a valorizar o momento presente e a não nos apegarmos demasiadamente às coisas materiais. Ao abraçar a impermanência, podemos encontrar serenidade e focar no que realmente importa. Segundo, autodomínio e controle das emoções. Uma das pedras angulares do estoicismo é a busca pelo autodomínio. Marco Aurélio reflete sobre a importância de controlar nossas reações e emoções diante das adversidades. Ele nos ensina que, apesar das circunstâncias externas, temos o poder de escolher nossas respostas e manter nossa paz interior. O treinamento constante da mente é essencial para alcançar a serenidade. Terceiro, responsabilidade como líder e governante. Como imperador, Marco Aurélio sentiu o peso da responsabilidade pela governança do império. Suas reflexões abordam a obrigação de liderar com justiça, equidade e consideração pelos súditos. Ele reconhece que a autoridade é um privilégio que deve ser exercido com responsabilidade e em prol do bem comum. Quarto, o papel do indivíduo na sociedade. Marco Aurélio pondera sobre o papel do indivíduo na sociedade e como nossas ações podem impactar os outros.
Ele nos lembra de que somos parte de uma teia interconectada de seres humanos e que nossos comportamentos têm consequências para o bem-estar coletivo. A busca pela virtude não é apenas uma jornada pessoal, mas também um serviço à comunidade. Quinto, reflexões sobre virtude e ética. A virtude é um tema central nas meditações. Marco Aurélio nos instiga a cultivar virtudes como a coragem, a justiça, a sabedoria e a compaixão. Ele acredita que a virtude é o bem supremo e que nossa busca pela excelência moral é o que dá sentido à vida. As ações virtuosas são a base para uma existência significativa e gratificante. Esses são apenas alguns dos muitos temas e lições contidos nas meditações. Cada reflexão oferece uma janela para a mente de Marco Aurélio, mostrando como ele aplicava os princípios estoicos em sua busca pela autotransformação e excelência moral. Suas palavras continuam a nos guiar, inspirando-nos a enfrentar os desafios da vida com coragem, dignidade e sabedoria. Desafios e conflitos. Guerras e conflitos durante o reinado de Marco Aurélio. Como suas reflexões estoicas o ajudaram a enfrentar adversidades. Durante o reinado de Marco Aurélio, o Império Romano enfrentou uma série de desafios e conflitos que testaram não apenas suas habilidades como líder político, mas também sua resiliência como filósofo estoico. Guerras e adversidades externas surgiram como um teste da força do Império e da liderança de Marco Aurélio. Uma das séries de conflitos mais significativas durante seu reinado foi a série de guerras germânicas, que ocorreu entre as tribos germânicas e o Império Romano nas fronteiras norte. Marco Aurélio liderou pessoalmente suas legiões nessas campanhas, enfrentando inúmeras batalhas e desafios estratégicos. As reflexões estoicas de Marco Aurélio foram um apoio crucial durante esses momentos de adversidade. As meditações de Marco Aurélio funcionavam como uma âncora para sua mente. Ele encontrava força nas ideias estoicas de aceitação do que estava além de seu controle e na prática do autodomínio. Ao enfrentar conflitos e incertezas, ele lembrava a si mesmo de que a virtude reside em como ele escolhia responder às circunstâncias. Sua busca por serenidade interior o ajudava a manter a calma em meio ao caos. As reflexões estoicas também influenciaram suas decisões estratégicas e éticas como líder militar. Ele reconhecia a importância de agir com justiça, minimizando o sofrimento desnecessário tanto para seu próprio povo quanto para os inimigos. Marco Aurélio não via as campanhas militares como meros empreendimentos expansionistas, mas como deveres necessários a serem executados com consideração e compaixão. Suas meditações frequentemente mencionavam a impermanência da vida e a inevitabilidade da morte. Essa perspectiva o ajudava a colocar os desafios em contexto e a manter uma visão mais ampla. A filosofia estoica fornecia um sistema de valores que guiava suas ações e o mantinha firme em seus princípios, mesmo diante das maiores adversidades. Portanto, as reflexões estoicas de Marco Aurélio não apenas influenciaram sua abordagem à liderança, mas também o fortaleceram diante dos conflitos e desafios que ele enfrentou. Sua capacidade de aplicar a filosofia estoica em momentos de crise ressoa como um exemplo poderoso de como a sabedoria filosófica pode sustentar e orientar mesmo nas situações mais difíceis. Legado de Marco Aurélio. Influência nas gerações subsequentes. Percepção histórica e cultural de suas meditações. O legado de Marco Aurélio transcendeu os séculos, deixando uma marca duradoura não apenas na história, mas também nas mentes e corações daqueles que buscam sabedoria e autotransformação. Sua combinação única de liderança política e filosofia estoica o transformou em uma figura inspiradora, cujo impacto continua a ser sentido até os dias atuais. Influência nas gerações subsequentes. As reflexões de Marco Aurélio
influenciaram muitos pensadores e líderes ao longo dos séculos. Seu exemplo como um imperador que valorizava a ética e a busca pela virtude teve um efeito profundo em governantes posteriores. Filósofos, escritores e líderes políticos encontraram inspiração em suas meditações, que ofereciam uma abordagem prática para viver com integridade e propósito. Percepção histórica e cultural de suas meditações. As meditações de Marco Aurélio têm sido amplamente reconhecidas como um tesouro literário e filosófico. Embora escritas como uma série de notas pessoais, essas meditações foram preservadas e compiladas, tornando-se uma obra-prima de reflexão estoica. Sua percepção de vida, responsabilidade e ética continuam a ressoar com uma ampla gama de pessoas, independentemente de sua época ou cultura. A obra de Marco Aurélio tem sido elogiada por sua sinceridade e profundidade. Elas capturam o dilema humano universal de enfrentar desafios internos e externos, e as estratégias práticas que ele delineou para lidar com esses desafios ecoam em qualquer indivíduo que busca crescimento pessoal. Além disso, suas reflexões têm inspirado muitos movimentos filosóficos e espirituais ao longo dos séculos. Desde o Renascimento até a Era Contemporânea, a sabedoria de Marco Aurélio encontrou eco em filósofos, escritores e líderes religiosos. Sua ênfase na autodisciplina, autotransformação e aceitação das circunstâncias tem sido uma fonte de orientação para aqueles que procuram compreender a natureza humana e seu lugar no mundo. Em resumo, o legado de Marco Aurélio, como um imperador filósofo e sua obra-prima, As Meditações, continuam a ser um farol de luz na busca pela virtude, sabedoria e serenidade interior. Sua influência perdura como um testemunho de como a filosofia pode ser uma bússola moral, orientando aqueles que se esforçam por uma vida de significado e integridade. Morte e impacto duradouro. Falecimento de Marco Aurélio e sucessão. Perpetuação das lições de suas reflexões na sociedade moderna. A vida de Marco Aurélio chegou ao fim em 180 d.C., marcando o término de uma era e o fim de um dos imperadores mais notáveis da história romana. Sua morte deixou um vácuo na liderança do Império Romano e levou à sucessão por seu filho, Cômodo, cujo reinado se mostraria bem diferente do de seu pai. Apesar de sua morte, o impacto de Marco Aurélio perdurou muito além de sua vida. Suas meditações continuaram a ser um guia para aqueles que as descobriam, oferecendo insights profundos sobre a natureza humana, a ética e a busca pela virtude. A sabedoria contida nessas reflexões não ficou confinada à Roma antiga, mas transcendeu o tempo e o espaço, encontrando ressonância em gerações futuras. No cenário moderno, as lições de Marco Aurélio continuam a ser relevantes e valiosas. Em um mundo em constante mudança, suas reflexões sobre aceitação, autodomínio e ética oferecem um farol de orientação para aqueles que buscam equilíbrio e significado em suas vidas. A busca por virtude, a prática da autodisciplina e a compreensão da impermanência da vida são temas que ecoam nas mentes de indivíduos em busca de autoaperfeiçoamento. O impacto de suas lições também é visível nas esferas da liderança, filosofia e psicologia. Líderes em diversas áreas encontram inspiração em sua abordagem equilibrada à governança, enquanto filósofos e pensadores contemporâneos veem em suas reflexões uma base sólida para a compreensão da natureza humana e da moralidade. A percepção cultural de Marco Aurélio como um líder filósofo sábio e compassivo é evidente em sua presença em literatura, filmes e outros meios artísticos. Sua influência nas artes e na cultura popular destaca como suas reflexões têm o poder de transcender barreiras temporais e culturais. Em última análise, Marco Aurélio deixou um legado duradouro de sabedoria e humanidade.
Sua jornada de autodescoberta, liderança ética e busca pela virtude ecoa em todas as épocas, lembrando-nos de que a busca pela excelência moral e o aprimoramento pessoal são valores atemporais que continuam a iluminar o caminho daqueles que buscam uma vida significativa. Síntese do impacto duradouro de Marco Aurélio como imperador filósofo. Relevância contínua das lições de suas meditações. Em um mundo repleto de líderes e pensadores, a figura de Marco Aurélio se destaca como um exemplo raro de imperador filósofo, cujo legado se estende muito além de seu reinado. Sua jornada de autodescoberta, combinada com sua liderança ética e profunda compreensão da filosofia estoica, solidificaram seu lugar na história como um farol de sabedoria e humanidade. Marco Aurélio deixou um impacto duradouro não apenas como um governante que valorizava o bem-estar de seus súditos, mas também como alguém que compreendia a complexidade da existência humana. Sua habilidade de aplicar os princípios estoicos em meio a desafios políticos e adversidades revela sua resiliência e força interior. As Meditações, seu legado literário, continuam a brilhar como uma fonte de orientação em nossas próprias vidas. As lições de aceitação, autodomínio, virtude e a impermanência da vida permanecem relevantes, independentemente das mudanças na sociedade e na cultura. As reflexões pessoais de Marco Aurélio ecoam através do tempo, lembrando-nos de que a busca pela autotransformação, equanimidade e excelência moral é uma jornada universal. Sua influência transcende fronteiras e gerações, encontrando eco em filósofos, líderes, pensadores e pessoas comuns que buscam aprimoramento pessoal e uma compreensão mais profunda do significado da vida. Marco Aurélio nos ensina que, independentemente das circunstâncias, a virtude e a sabedoria são luzes guias que nos permitem navegar pelas águas tumultuosas da existência. Assim, Marco Aurélio permanece como um farol de inspiração, um imperador filósofo cujas lições ecoam através dos séculos, nos lembrando da importância de viver com integridade, autodisciplina e uma busca contínua pela excelência moral. Suas palavras continuam a iluminar os caminhos daqueles que se esforçam por uma vida de propósito e significado. Espero que tenham gostado dessa exploração da vida e das meditações de Marco Aurélio. Se você encontrou valor nessa jornada de sabedoria, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário compartilhando suas reflexões e, é claro, compartilhar com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas lições intemporais. Sua interação ajuda a espalhar o conhecimento e inspiração. Até a próxima.